Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Aqui é o Gustavo, da Arena CRM, diretor de marketing. Estamos aqui direto do Mirassante, gravando um podcast com o nosso CEO, Guilherme Rocha, o João, também fundador da Lead Max. Aí a gente bateu um papo um pouco sobre o mercado conversacional, seria o modelo White Label também, sobre as oportunidades. Então, iniciar, né, se apresentando, se quiser se apresentar, João. Perfeito, obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de aqui fazer o meu primeiro podcast, né? Meu nome é João, eu sou parceiro da Helena há 6 meses, mais ou menos. Eu tenho uma empresa onde a gente transforma outras empresas em organizações agênticas, a gente implementa agentes de IA ali dentro para criar um ambiente onde humanos de IA e inteligência artificial trabalham juntos. E a Helena é um grande parceiro nosso aí na questão de CRM hoje, de WhatsApp, e é o motivo de a gente estar aqui agora, né? Então, muito obrigado. Muito bem, prazer todos, prazer João, Gus. Quem não sabe não é Gustavo não, tá gente? É Gus. Ninguém chama ele de Gustavo. Se eu estiver xingando ele de Gustavo, tô xingando ele, com certeza. Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui no Minas Summit. A gente quer cada vez mais esse ano proporcionar e promover esses bate-papos com os nossos parceiros e com o ecossistema como um todo, porque a gente vai inclusive ter mais um bate-papo também com a nossa amiga Daphne, não é isso? O webinar com a Daphne, que é da Meta. Então a gente quer cada vez mais levar conhecimento, trocar ideias, porque é nesses bate-papos que a gente tem uma oportunidade sensacional de aprender, de compartilhar um pouco do que a gente já sabe do ecossistema e, com certeza, trocar experiências. E aí a presença do parceiro nesse momento aqui é extremamente importante. Bom, vamos lá agora. Acho que a ideia é a gente aprofundar um pouquinho mais inicialmente na dor do mercado e as oportunidades. A gente sabe que o mercado do WhatsApp está pujante, o comportamento do brasileiro em relação ao uso dessa tecnologia. E aí, João, eu queria te perguntar, antes de entrar na Helena, qual que era a dor principal que você enxergava dos seus clientes em relação ao atendimento, em relação ao processo de automação também, para você desenvolver aí o seu negócio? Perfeito. A maioria dos nossos clientes, eles procuram a gente primeiro para resolver algum problema de atendimento realmente. Ou ele tem muito volume ali no WhatsApp dele. Então a gente tem clientes hoje que tem volume de 20 mil contatos ativos por mês no WhatsApp. Outros têm 10 mil, 12 mil. E geralmente esses atendimentos são feitos por seres humanos, né? Então eles nos procuram primeiro para automatizar isso com o IA para fazer parte desse atendimento ou todo esse atendimento. E a gente sempre fez tudo isso usando APIs não oficiais do WhatsApp. E em janeiro desse ano a gente sabe que estava um pouco difícil, né, com usar APIs não oficiais, e acabou deixando a gente muito inseguro com o negócio de usar APIs não oficiais. E aí teve um cliente que tomou 2 blocos na mesma semana, o outro que tomou 3 blocos na mesma semana, e às vezes o cliente fica ali 4, 5 dias com o WhatsApp parado, né? Já é um prejuízo muito grande que pagaria um ano inteiro de uma ferramenta ou migrasse para API oficial. E a gente não tinha conhecimento ainda de API oficial, então ia ser um universo novo, enquanto estava todo mundo ali foi nos primeiros dias do ano, tava todo mundo ali ainda no ano, eu tava lá quebrando a cabeça, como é que eu vou passar todo mundo para o oficial em 5 dias? E aí eu comecei a pesquisar outras ferramentas para isso. Mas a principal dor, que a sua pergunta, que os nossos clientes têm, é justamente essa. Tem muito volume de atendimento do WhatsApp, e quando ele tenta automatizar, ele acaba sendo bloqueado, porque colocar uma IA para atender, às vezes nem acontece o bloqueio quando ele automatiza, né? Às vezes só no próprio ser humano está respondendo uma API não oficial, como todo esse volume, e leva um bloco. Bacana. E aí, essa dor que o João trouxe para a gente, dentro do nosso ecossistema, dentro da experiência do mercado, você vê se repetido no mercado? Você acha que também teve alguma mudança de comportamento das empresas nos últimos anos? Olha, não tem dúvida que a questão da API oficial, substituição, né, a Meta gosta de chamar de infringer, né, ou aquela conexão que vai usurpar o WhatsApp Web, né, usa na finalidade, para quem não conhece muito da tecnologia de WhatsApp, a conexão não oficial ela simula uma conexão web, e a partir daí ela coloca o sistema todo rodando, né, a mensagerias todas, que aí você pode explorar 10, 12, 20 pessoas, teoricamente, usando aquele mesmo canal de WhatsApp. A gente sabe que isso é totalmente válido em relação ao problema que a empresa quer resolver, mas a Meta entende que não existe algo de graça, e ela quer, né, morder uma beirada dessa interação.
Então, ela oferece hoje, a Meta oferece a API oficial, então merece um mecanismo oficial para conectar o número de WhatsApp com uma ferramenta que pode escalar o atendimento, que pode automatizar aquele atendimento, apoiar, no caso do João. Então, sem dúvida, a gente tem hoje, desde a criação da Helena, a gente investiu muito esforço em entender esse mundo da API oficial. E esse esforço não só recompensou, porque de fato a gente entrega hoje um produto muito aderente e resolve diversos problemas de quem está trabalhando na API oficial, mas também a gente acabou virando relevante o suficiente para a Meta nos chamar a ser um parceiro oficial Meta. Então hoje a gente está lá dentro da Meta, a gente conhece o roadmap da Meta, as coisas que vêm pela frente, a gente consegue impactar positivamente, né, a Meta e dando feedback em relação a, poxa, a Blip, né, no mundo enterprise, ela tem um desafio. A Helena e seus parceiros no mundo de pequenas e médias empresas tem outros tipos de desafio. E a gente tenta tangibilizar isso para a Meta de uma forma positiva, para que a gente tenha um produto cada vez melhor para o parceiro na API oficial. Um dos desafios, por exemplo, que a gente já viveu, né, em relação a essa evolução é como conectar um número mais rápido. A conexão de um número que hoje ele estava no WhatsApp Business e ele pode agora coexistir na API oficial ao mesmo tempo que também está no aplicativo. Então tem coisas que vieram avançando, olhando para esse mercado das pequenas e médias, e a gente está muito bem posicionado nesse ponto, com certeza, para ajudar os parceiros nisso. Legal. E aí, João, você comentou ali na resposta anterior, a galera estava pulando 7 um dia, depois você estava lá tentando resolver a questão do problema da conexão entre os seus clientes. O que fez você olhar para o modelo white label como uma oportunidade de negócio e não, às vezes, só como uma ferramenta para indicar? Claro que vai resolver o problema do seu cliente, mas trazer esse modelo ali, essa ferramenta de tecnologia para o seu portfólio. Perfeito. A gente tem clientes que já utilizavam outras plataformas de API oficial, né? Outras guias. E quando eu pensei primeiro em conectar o cliente na API oficial, pensei em contratar uma dessas já estão prontas que não são plataformas de mercado, né? Como Helena, não. Aquelas que não são white label ali, que vendem diretamente por oficial. Eu cheguei a fazer a configuração dessas plataformas, e a gente pode falar disso depois, para não queimar uma pergunta, mas no corte, né, da tempo. Mas algumas dificuldades que eu encontrei com elas foi que a API delas é extremamente ruim para quem trabalha com automação, para quem constrói. A gente já tinha construído vários agentes IA fora do Helena. O Helena permite construir, isso é outro ponto que a gente pode falar também, permite construir agentes IA ali dentro, só que a gente já tinha eles construídos em plataformas como o N8N, por exemplo. Então, eu dependia que essa plataforma de API oficial, que a gente fosse contratar, ela deixasse eu trabalhar livremente ali com a API. E muitas não deixam. Ou elas ingessam o processo, tem que criar um bot lá dentro, aí o bot tem que mandar no subir, dificultar muito. Né? Mas a gente mesmo assim tentou. Né? Um grande problema que eu vi que me levou para o white label foi que quando eu levo um cliente para essa plataforma, ela tem os interesses comerciais dela que ela quer vender o que eu vendo para o meu cliente. Então eu conectei lá só para usar o WhatsApp e ela queria vender a agência A para o meu cliente, que é o que eu vendo para o meu cliente. Né? Então ela começou a competir comigo, hein? Esse foi o principal ponto. Eu falei, não, tem que ser o white label, tem que ser nossa, porque eu sei que ninguém vai entrar em contato com o meu cliente querendo vender uma coisa para ele. E aí que eu olhei o público e comecei a pesquisar o white label. Daí começou a aparecer uma chuva de anúncios. Normal, isso. Competição tá aí, gente. Assim, outro dia eu encontrei com o pessoal até do Clique Massa, né? O pessoal lá de Natal. E foi um papo super aberto, super bacana, porque a gente entende que assim, o mercado é grande, até mesmo para o contexto do white label. É claro que do nosso lado tem, como todo negócio, tem bons vendedores e maus vendedores, né? Tem fornecedores que, igual falou, né, assim, atendem essa expectativa que às vezes ele tem de negócio, e tem outros que vão atender outros tipos de expectativa e tem mercado para todo mundo. Então eu não vejo problema, não vejo nenhum problema de competir com outros white labels, muito menos no mercado aberto, porque é aquilo, assim, o mercado é tão grande, mas é tão grande, e tem espaço para todo mundo trabalhar, competir. Outro dia eu estava conversando com uma empresa, de um amigo, né, que é um grande investidor e tudo mais, ele me perguntou assim, Guilherme, se um dia você voltar a empreender, o que você vai fazer de inovação? Eu falei assim, inovação? Por que eu vou inovar tanto assim? Não posso fazer uma coisa que está aí no mercado, não? Eu sou proibido? Aí ele falou assim, como assim? Não,
poxa, fazer um RP, uma coisa bem tradicional, assim, tem tanto mercado, por que eu não posso fazer? Mas é isso, assim, eu acho que nós estamos no mercado de vendas pelo WhatsApp, que tem muito espaço, e claro, do ponto de vista da Helena, a gente quer sempre colocar a melhor plataforma, com a maior estabilidade possível, a melhor qualidade possível, e a gente prima muito por isso, e um relacionamento muito sério e comprometido com os nossos parceiros, né? Acho que se tem uma coisa que a gente, mesmo agora, e os parceiros vieram, né, dessas últimas 2 semanas, que a gente iniciou nossa fusão com o Grupo Asas, né, com o Banco Asas, e foi uma negociação longa, mas no momento que a gente concluiu a operação e os parceiros passaram a tomar, né, ciência desse novo momento da Helena, que ela passa a fazer parte do grupo muito maior, ficaram com esse receio. Falaram assim, nossa, e agora? Agora nós vamos perder o nosso mercado? Será que a gente agora vai deixar de ter o white label? E ao contrário, né? O Asas, por exemplo, o principal canal de distribuição dele, um dos principais canais de distribuição do Asas é o white label. Então, isso que é mais legal. A gente está indo para uma empresa, né? A gente está se somando com uma empresa que tem uma filosofia, uma atuação muito próxima da nossa, e que não tem, pelo contrário, quando eles olharam para a Helena, o que eles viram de valor foi os nossos canais de distribuição. A gente tem essa rede de parceiros que está gostando, que é fiel, que está ganhando dinheiro junto com a gente. E o mais importante para a gente nesse modelo white label é criar valor junto com os parceiros. Valor, quando eu digo valor, é dinheiro, tá, gente? O parceiro tem que ganhar dinheiro junto com a gente de verdade. Isso é muito importante para a gente. Ele tem que estar com um negócio sustentável, saudável, porque é isso que faz o negócio crescer. Ele tem que ganhar dinheiro, a gente ganha dinheiro, a cadeia está ganhando dinheiro, e claro, atendendo o cliente na ponta que também está com produto de qualidade e está fazendo o negócio dele girar com o WhatsApp. Então, esse é, sem dúvida, uma cadeia de valor muito rica que a gente quer continuar investindo no Rodambi nesses próximos anos. Legal, legal. E aí, indo para uma questão de posicionamento e venda, hoje, quando você está apresentando os jobs, seus clientes, a solução, qual dor que costuma gerar assim, mais interesse? Né? Você também falou um pouco sobre automação, às vezes iniciar ali pelo atendimento, mas quando você fala, está apresentando a plataforma, o que você acha que você vê que brilha os olhos hoje do mercado de texto? Cara, interessante. Ontem eu fiz a venda da plataforma para um cliente, né, a gente fez uma reunião. Tem várias coisas na plataforma assim, da Helena que brilham os olhos. Como você falou, né? Tem várias plataformas no mercado, mas existe muito espaço para concorrência, porque a maioria das plataformas são muito boas em uma coisa, elas não são tão boas em outra, né? Então acaba travando muito o cliente. Mas na plataforma que a gente oferece para o cliente hoje, que é a plataforma da Helena, tem, enfim, uma grande quantidade de coisa que brilha o olho do cliente, mas se eu fosse falar assim, o principal, cara, seria a parte de traqueamento de anúncios. Teve um cliente ontem, eu vi que eu ganhei ele lá que eu mostrei o traqueamento. Que legal. Uma das coisas que ele falou na reunião, eu perguntei para ele, não mostrou a página dele, né? Eu falei, tá, quantas pessoas que clicam no seu site que você converte? Ah, não sei. Como você sabe? Ah, não dá pra saber, né? A pessoa clica nesse botão, não tem como saber se ela chegou no WhatsApp. E, cara, eu já encontrei aqui onde é que eu vou vender. Já sei onde eu... E aí eu mostrei pra ela que dava, abri o painel de um outro cliente, mostrando que faz anúncio do Google, né? E ele sabe claramente de qual anúncio que ele veio, porque a plataforma, e a gente não sabe disso, né? E parceiros talvez não conheçam muito bem, mas a gente consegue criar parâmetros de UTM que a gente sabe o anúncio que a pessoa viu, a gente sabe o termo, a palavra-chave do Google que ela trouxe aquele mídia, né? Então a gente tem uma capacidade de criar métricas muito grandes para o certo cliente, e eu vejo que nos clientes mais maduros, que já tem uma certa verba de investimento maior, esse cliente investe 15 mil por mês para o Google, e ele não ter isso, para ele é clichê falar isso, né? Ninguém falar isso, mas é jogar dinheiro fora, né? É jogar dinheiro fora. Isso aí é uma coisa que brilha os olhos. Você mostrar para ele que ele vai conseguir ter métricas do produto dele todo, desde o momento que o cliente chega no site, na hora que ele cai dentro do CRM. A gente consegue também trabalhar com automações ali para criar tags, né? Se o lead veio do TikTok, se veio do Bloom, com base na UTM. Isso é um enriquecimento tão grande para o cliente que eu acho que o resto da plataforma, não nem falar que tem mais a plataforma, sabe? Só isso aí o cara já vai falando, não, beleza, eu preciso disso hoje. Que é uma dificuldade muito grande, né? Um outro ponto, para responder essa pergunta, é a opção do consistência, que é um fator decisivo. Quando a gente fala com o cliente assim, que a gente vai usar a oficial, ele já fala, não, vai ter que deletar meu WhatsApp. Aí você fala que não precisa mais. A gente consegue conectar no consistência e é o que você falou também, né? O mercado tem um espaço muito grande para o parceiro trabalhar, ganhar dinheiro, porque hoje tem muitos negócios que não tem nenhum negócio configurado. Ainda mais um CRM, ainda mais esse... É isso, né, Serginho? A gente tem uma complementaridade de serviço. Eu acho que a ferramenta, eu sempre falo com os parceiros, gente, ela
tem duas dimensões desse dinheiro que você tem que fazer junto com esse cliente. Uma é serviço. É ajudar ele a implementar um bom CRM, é ensinar o processo, é pegar pela mão, é configurar a campanha dele, ou ajudar a otimizar a campanha dele baseado no traqueamento de qualidade. Então tem uma jornada que você tem que, às vezes, educar o cliente que ele não sabe, né? E essa semana até foi curioso, minha esposa contratou uma agência nova de marketing, né? Vai virar cliente dela. Mas foi muito legal porque nesse bate-papo eu fiz questão de participar das primeiras reuniões da agência com ela. E nesse bate-papo, o quanto que o cara investiu em ensinar para a minha esposa, que é médica, né? Então, você imagina, ela tem uma clínica médica, não entende nada de tecnologia, e ele foi extremamente didático em ensinar o que é o funil de vendas, o que é importante ali, se ela vai começar a fazer tráfego pago, por onde, por quê. É uma venda consultiva, né? É uma venda consultiva, então isso tem um valor nessa venda. E, ao mesmo tempo, na hora que você coloca junto dessa venda consultiva, você coloca um produto seu para rodar, né? Um produto que está com a sua marca, que está associado ao seu nome, com o modelo white label da Helena, você vai capitanear uma segunda fonte de receita, que é a receita como software. Porque muitas vezes você está fazendo seu serviço, está fazendo um serviço brilhante, mas está colocando ferramentas terceiros. E aí, no momento que você coloca ferramentas terceiros, você deixou um dinheiro assim na mesa, você está colocando dinheiro na mão dos outros, né? E, eventualmente, amanhã, se o cliente deixa de ser você deixa de prestar serviço para ele, mas ele continua usando a ferramenta, ele continua gerando receita para você. Porque se ele sai amanhã, ele vai continuar gerando receita para outra ferramenta, não para você. Então, você perdeu duas vezes. E no momento que você tem a ferramenta, você gera também um aspecto de retenção muito maior do que o serviço. A gente vê, assim, as estatísticas de empresas que fazem tráfego pago, as melhores até, elas têm churns de 7%, 8% ao mês, na melhor das hipóteses, chegando a 15% a 20%, dependendo se a agência não for tão boa. E na hora que você pega e coloca em uma ferramenta, o churn e a proposta de valor aumenta muito mais, e sua retenção aumenta absurdamente também. Então a retenção sobe para 95%, 96%, 97%, porque de fato você consegue reter aquele cliente por muito mais tempo, porque você está entregando mais valor para ele. Ele tem mais a perder se ele cancelar, né? Ele não quer perder acesso ao CRM, ele não quer perder acesso a várias outras ferramentas. Ele não é prender o cliente, né? É fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente o lado bom, né? Perfeito. E a maioria desses clientes, quando a gente mostra isso, hein, eles não... Alguns fazem tráfego, outros não. Mas a nossa agência é focada em IA. Mas a gente acaba fazendo tráfego. A gente tem um braço de tráfego pago para os clientes, a gente tem um braço de comercial para outros clientes. Talvez o cliente ele não tem ideia de como ele vai configurar o funil dele CRM, a gente faz isso. Pô. Então a gente acaba oferecendo um portfólio muito grande. Obviamente, você tem que escolher uma coisa para você focar, né? Falar, a gente faz isso para ficar clara a mensagem. Bom, marketing exige clareza e especificidade, né? Mas quando o cliente entra, a gente faz tanta coisa para ele que ele pensa, pô, se eu cancelar isso aqui, eles também fazem isso aí, também meu CRM tá lá, meu traqueamento de leads também tá todo lá. Então, e ninguém migra de CRM. É muito difícil você fazer uma pessoa migrar, né? Se ela se adequa ali ao CRM que você oferece, como você falou, a agência gera o tráfego, mas ela delega o CRM para outra pessoa, delega o atendimento para uma pessoa, né? E aí, quando o cliente cancela, não, beleza, eu vou perder só o prestador aqui, e aí o meu CRM continua tudo igual. Esse é o ponto mesmo que eventualmente assim, João, cara, eu não tô precisando de tráfego. Eu tô rodando aqui bem e tal, cara, vamos ficar só com um produto. Então, adorei o produto. Eu já tô com um cliente que sente, eu não quero mais, então vou diminuir bastante o tráfego aqui, vamos colocar um tráfego básico, e você continua ganhando. Você continua retendo aquele cliente, continua ganhando receita recorrente boa e de longo prazo. Então, isso é muito importante. Tem ontem, inclusive, a gente estava conversando, não um pouco de spoiler aqui, que eu adoro. Ontem eu estava conversando, a gente estava falando muito de traqueamento, né? Porque a Helena, apesar dela ter o traqueamento, ela ainda tem muita oportunidade de melhorar esse traqueamento. Ela tem muito espaço para melhorar. E principalmente em dois aspectos. O primeiro é não só trazer um TM, para quem não sabe, o TM é um identificador de uma campanha ou de uma origem. Pode ser uma campanha, pode ser inclusive um site, pode ser um folder. Pode ser um folder, o QR Code de um folder, pode ser até um influenciador, pode estar ali dentro do perfil seu do Instagram, qualquer coisa do gênero. Então, é um instrumento de tratamento, mas o legal é que a gente vai somar isso
porque a gente quer conectar nativamente tanto do Google Ads quanto de Meta Ads e trazer as campanhas, os indicadores das campanhas para dentro. Então, o que a gente quer entregar para o parceiro no final, assim, olha, você trouxe nessa campanha, você investiu R$ 5.000 e vendeu X mil. A gente quer, de fato, levar de uma ponta a outra. E lá na frente, também levar o feedback, que hoje o parceiro pode fazer isso. Ele tem um pouquinho de trabalho para fazer isso, mas ele consegue. Que é a meta. Que devolveu a API de conversão, né? A famosa, que a gente chama de CAC, né? As famosas API de conversão, tanto do Google quanto da Meta, que é devolver para o Google, para a Meta, o feedback do que aconteceu. Esse feedback, ele é muito importante. E tem agência que não faz isso, uma coisa maluca, assim. O cara tá piorando a experiência do tráfego, porque no momento que você retorna para a API do Google e da Meta, fala, olha, aqui houve uma venda, aqui houve um interesse, aqui é um lead de verdade, o algoritmo melhora, só marca um lead mais qualificado, realmente, exatamente. Você marca os leads, né, o o pessoal chama de sinais, né, quando você devolve um sinal para o algoritmo de campanha do Meta Ads ou do Google Ads, ele melhora ainda mais a qualidade dos leads. Né? Então, isso é muito importante. A gente quer trabalhar isso nativamente. Então, com certeza, a gente vai ter novidades nesse aspecto de tratamento. Eu estou feliz demais de ver, porque quando a gente colocou o primeiro botão de WhatsApp, a gente sempre ficava naquela assim, será que os caras vão usar? Será que eles vão entender a importância disso? E hoje a gente vê o quanto isso está trazendo de resultado positivo. Muitas vezes o cliente final, né, desde o parceiro, ele não entende isso. Aí tem a oportunidade de ter a venda consultiva, né? Exatamente. Aí que o cliente vai comparar com outra ferramenta que ele viu de mercado, que às vezes pode ter um valor menor, ele não vai querer saber se lá eles também fazem traqueamento. Como eu já mostrei que a gente faz isso, ele simplesmente toma uma decisão que já quer pronto, ele já tem a garantia que vai funcionar, né? E hoje a gente, só para complementar, deixa eu avançar, porque a gente faz um traqueamento com os clientes, se o lead veio do TikTok, se o lead veio do Instagram, se o lead veio de campanha do Google, de qual foi a campanha do Google, se veio da campanha do Meta, e o cliente tem tudo ali. E é interessante também, dá para ver quando o cliente volta no site, né, então continua aparecendo ali, e isso é uma parte muito curiosa. Respondendo, estava resumindo, lembrando a pergunta inicial, do pergunta no diferencial, né, acho que essa parte de traqueamento é a principal mesmo que o cliente fecha por causa disso. A gente fala que tem traqueamento, principalmente, mais ou menos, principalmente clientes maiores, que já são mais maduros, que já entendem isso, ou clientes que já entendem que vai ser importante isso no futuro, né? A gente já quer começar a medir isso agora. E a gente falou bastante sobre mudanças do mercado, também o resultado, né? E João sabe bastante, né? Aqui também, somente no último ano, em relação à questão dos agentes de ar. Então, isso viralizou, enquanto isso está aparecendo no cotidiano das pessoas, mas para vocês, João, como que está essa relação de conversar com os clientes, potenciais clientes e apresentar o agente de ar, como que o pessoal reage e como que você também está lidando ali numa questão assim entre o hype ali do agente, eu preciso ter, quero ter, porque agentes que funcionam ali te dão resultado no dia a dia. Perfeito. O nosso caminho foi o inverso, né? A gente já vendia agente de ar e a gente colocou a Helena, né, para poder fazer a conexão com o WhatsApp. E aí casou duas coisas muito boas, né? Na Helena tem a opção dos agentes de ar, que a gente acabou virando um outro produto nosso. Como hoje a gente atende empresas um pouco maiores com a agente de ar, a gente acaba cobrando um de implementação que é alto. Só que tem clientes menores que eles não pagam esses valores, que a opção do agente de ar da Helena é perfeita para eles. Então a gente consegue atender esse cara pequeno também com o agente da Helena. Ele resolve que ele não tem problema de ser um white label, né? O cliente não quer saber. Esse é um ponto importante que eu até falei no grupo dos parceiros. O cliente não quer saber se é um white label no próximo. Se você faz um trabalho consultivo interessante ali, ele só quer confiar em pagar e ter certeza que o problema vai ser resolvido, né? A gente já tirou um cliente muito grande, eu tô de uma... Eu vou falando das empresas aqui, eu tinha uma empresa muito grande. E ele veio e falou, cara, quero isso mesmo, pronto, ele resolveu. Então ele não estava olhando a máscara, não estava olhando o tamanho da empresa, ele olhou a relação. Ele viu que a gente podia resolver e a gente resolveu. Sobre o momento do mercado, né? O mercado de agentes de ar está naquele momento inicial que é um momento mágico. Né? Pessoas não estão muito preocupadas se vai dar certo, etc. Só quer saber se é possível. Então, todo mundo está vendo a agente de ar hoje, é possível você atender 10 mil pessoas sem ninguém nos equipes, né? Aí o cliente não quer levar muito para a qualidade. Aí, daqui a pouco o mercado vai, em todos os mercados, ele vai amadurecer. E aí as pessoas vão ficar frustradas com algumas soluções, como sempre acontece com o tráfego pago, né? Como aconteceu. E eles vão um pouco mais difícil. Mas essa fase inicial do mercado é uma grande oportunidade para quem vai vender agente de ar. Eu estou abrindo concorrentes para mim, talvez
Por causa disso, é muito simples você conseguir vender. Eu falo isso que IA é um assunto sexy no momento. Todo mundo, às vezes você é gestor de tráfego, você tem uma lista de marketing, o assunto marketing já está saturado para você alcançar o cliente. Se você fala primeiro de IA e depois você fala do marketing, você tem uma isca muito mais sexy para trazer o cliente, ele vai querer te ouvir melhor, né? Isso, né? Eu já fui em vários eventos, como esse evento aqui, eu sempre vou para fazer de ouvir. Para vender agência IA. Por quê? A agência IA é muito fácil. É você abrir a boca, pegar o microfone e falar que você tem uma empresa aqui e alguém vai conversar com você. Então, está nesse momento de mercado. Tem alguns clientes muito viciosos, né? Algumas pessoas têm mais medo ali de implementar, se tem medo se vai funcionar ou não. Cara, mas todas as vezes que a gente mostra, a gente tem agentes de AI implementados que respondem muito bem, a gente mostra tanto que eles funcionam para as empresas e a gente contrata. Em questão de agente de IA, nossa taxa de conversão hoje é 80%. A pessoa entra em contato, a gente fecha. Muito difícil. A gente só não fechava aqueles que a gente perdia pelo ticket ser alto e tentar no momento da empresa, mas são esses que a gente consegue agora colocar lá, os agentes de IA da Helena, né, para poder vender pelo. Eu até te perguntar, indo nesse ponto da IA, Gui, como que você enxerga o papel da IA dentro do processo, né? A experiência que a gente já tem com nossos parceiros, prospects, o papel da IA dentro do processo de atendimento e vendas. Aí depois uma pergunta para vocês dois também, ali, dando uma pimentada na discussão, se a IA também vai substituir o atendimento humano ou vai potencializar o time, né? Como que vocês estão vendo isso? Vamos lá, primeira pergunta, para repetir aqui. O papel, como você está enxergando o papel de agente de IA no atendimento, nas vendas, no processo da conversa, né? Olha, é um caminho sem volta, né? Acho que não tem dúvida que o legal dos agentes de IA, quando você constrói bem construído, né, com integração, fontes de dados confiáveis, eles hoje conseguem desempenhar um papel muito relevante e de fato, escalar em vários negócios, escalar aquele atendimento e tirar realmente um peso, às vezes, da empresa. Né? Porque, vou falar assim, querendo ou não, a gente está num momento de mercado onde mão de obra continua sendo um desafio no Brasil. Não, acho que se for todo mundo contrato e muito empresário, tem esse desafio de trazer uma mão de obra de qualidade para a organização. E aí você consegue trazer sempre, geralmente, uma velocidade menor do que você tem de demanda. E aí onde eu acho que os agentes de IA podem contribuir muito nessa jornada e complementar o time humano. Então, eu vejo muitos negócios que eles querem ter os dois. Né? Nunca é só a IA. Óbvio que você pode usar em vários cenários somente IA, ou segmentar os cenários, mas ainda saber que tem alguém do lado de lá é fundamental, ao meu ver, ainda no mercado brasileiro. As pessoas têm uma relação de confiança, assim, em gente gera confiança. Então, você saber que você pode usar IA, mas você, para alguns cenários, mas você sabe que se precisar, vai ter alguém do lado de lá para te atender, esse é um elo que eu acho que é fundamental ainda no mercado, de qualquer tipo de mercado, de serviço, de varejo, de relacionamento, quer dizer, saber que eu tenho alguém. Eu vejo isso nas relações que eu tenho com os prestadores de serviço, né, de eventualmente, se der um BO, né, como diz, eu poder chutar a canela de alguém, assim, brincadeira, mas é ter realmente respaldo por trás, é muito importante. E ó, se você, João, você acha que a IA vai substituir? Não importa essa visão. Nenhum cliente nosso tem só IA no WhatsApp, por exemplo. Geralmente eles procuram para IA quando ele já tem 2, 3, 4, 5 atendentes, não é? Então, é um cliente que vai substituir parte dos atendentes, não tem como, né? Então, como eu falei, a gente tem um agente de IA hoje que ele atende ali 17 mil pessoas por mês para um cliente específico. E perdão, e ele atende 17 mil pessoas por mês para esse cliente. E esse cliente, ele tinha ali 12 pessoas por mês contratadas respondendo, né? E hoje tem uma pessoa só. Essa pessoa, ela cuida da IA e cuida daquelas transferências que a IA faz quando ela não consegue resolver o problema. Então tem que ter um ser humano, eu vejo isso. Eu acho que substituir grande parte dos atendentes vai, mas depende também do que a empresa vende, qual que é a etapa do atendimento. Eu não acho que ela substitui pós-vendas, não substitui a venda também. Eu vejo substituindo muito hoje a parte do SDR, a parte inicial, para atender leads, qualificar leads, como é geralmente do porquê. É mais fácil substituir. Eu vejo isso. As empresas que contratam ou agente com a gente,
geralmente eles têm um problema que é o seguinte, eles têm um atendimento de qualidade, só que eles queriam que o atendimento fosse mais personalizado, que fosse melhor. E eles não conseguem porque os caras têm que atender 100 pessoas no dia. Assim, então não tem como eles têm uma limitação. Então eles contratam a IA não para substituir o humano, mas para dar um atendimento melhor ali pro cliente final deles, né? Isso é fato. Isso aí, o que a gente vê, a gente já botou desenhos da gente IA, é nesse sentido. Então a gente já, eu acho que ele vai no ponto de não só trazer mais lucro para a empresa, porque ela diminui por mim, mas trazer também, melhorar a qualidade de atendimento, porque o agente, eu sempre falo isso no ato de atendimento, às 8 horas da manhã ele atende com a mesma felicidade e felicidade do que às 6 horas da tarde. Ele tem no câncer, ele atende de madrugada também. Então os clientes buscam IA, e é isso, para expandir a janela de tempo de atendimento. Eu cliente tem então o cliente que ele reserva 4 horas da manhã, que o data case isso. A IA qualificou um lead para ele, o vendedor chegou às 9, reuniu para o lead e vendeu para o lead. Assim, ele foi qualificado às 4 horas da manhã. Então é isso que desperta muita atenção. Não é substituir aquele vendedor, né? Mas que você falou, colocar os dois para trabalhar juntos, né? Porque a IA faz o vendedor vender mais, né? O que eu presencio, né, que eu vivencio muitas vezes, e eu reforço isso, existe uma dificuldade muito grande a gente conseguir de obra de qualidade. É difícil. Bom, gente hoje é um desafio em qualquer organização. Então, se você, às vezes, precisa escalar, e a IA pode ser esse braço para escalar e você continuar mantendo qualidade e crescendo sem, não que você não precise contratar gente, mas sem, eventualmente, precisar de crescer na mesma velocidade que pessoas, né? Acho que é esse componente. O segundo ponto que eu acho que é muito importante quando você pensa em IA, e aí é um dos pontos que nós investimos muito, né, e eu reforço que os parceiros devem fazer isso também, que é criar agentes especializados. O agente de IA tem um aspecto em IA que é muito importante, que a IA ela funciona muito parecido com o cérebro humano. Então, o cérebro humano ele é capaz de responder perfeitamente uma pergunta que a pessoa não sabe, né? E falar aquilo com muita certeza, né? Assim, transmitir uma confiança, uma bobagem danada. Então eu falo bobagem aqui com vocês com confiança danada. É uma beleza. Mas brincadeiras à parte, uma IA ela não é diferente desse aspecto. Então, se você coloca uma IA para fazer coisas demais, estatisticamente ela vai errar. E muito mais velocidade do que você colocar uma IA para resolver problemas muito específicos. Então, pensando aqui, por exemplo, num processo de venda, eu tenho uma IA que sabe, por exemplo, tirar dúvidas do cliente sobre um determinado assunto. E eu tenho uma outra IA que sabe, por exemplo, gerar a segunda via de um boleto. As duas IAs não precisam ser, não deveriam ser as mesmas, né? A IA de um SDR, ela é muito diferente da IA de um checkout, por exemplo, do atendo para emissão de um boleto. São problemas, às vezes, muito distintos. Se você consegue, você pode colocar as duas coisas juntas, consegue, tecnicamente, mas vai funcionar perfeitamente em todos os cenários? Não necessariamente. Então, você tem uma arquitetura que é multi-agente, que você consegue transitar de um agente para o outro dentro dessa arquitetura, e isso é um investimento que o parceiro tem que fazer, que um profissional de IA tem que aprender a fazer, porque ali é onde ele vai ganhar confiabilidade. Quanto menos um agente fizer, mais assertivo ele vai ser. Né? Então, isso é um componente forte da nossa arquitetura de agentes. E aí, pensando assim, claro que ainda tem muita coisa para acontecer relacionada às agentes de IA, muita coisa para desenvolver, mas como que vocês estão vendo aí, se tem ali um próximo passo que esse mercado conversacional vai dar? Posso começar? Eu adoro futurologia. Cara, assim, não tem dúvida, e a gente está discutindo isso, né? Eu passei aqui com a gente, nossa, eu não sei o nome não, mas eu falaria o nome, eu esqueci o nome deles. E tá ali do lado esquerdo nosso lá. Se você lembrar, de você falar, não. Mas foi interessante porque eu provoquei eles, assim, tá, eles colocam as links bonitas, né? Vetex, não sei o que, assim, mas aí,
Se o cara tem um catálogo de 60 mil SKUs, para quem não sabe, SKU é itens, né, de estoque. Se o cara tem 60 mil itens no estoque, você consegue botar um IA para vender? Ele olhou para mim e falou assim, veja bem, funciona, não, funciona, então tá bom, obrigado. Quer dizer, de fato, ainda tem um desafio, de fato, o chat commerce, né, que a gente chama, o chat de vendas mesmo, de gerar um pedido, de montar um pedido, ainda é algo que não é simples de ser feito em qualidade, principalmente que você tem muita especificidade, dependendo do tipo de produto, dependendo de itens, dependendo se tem entrega, se tem estoque. Então tem um desafio ainda a ser vencido nesse aspecto, e é uma coisa que eu particularmente gostaria muito de ajudar as empresas a vencer esse desafio. Então, esse é um ponto. Que mais, assim, em termos de IA, eu acho que tem, e isso é um ponto que a Nina também quer trabalhar muito, que é a IA ajudando a ser um grande Big Brother, né? Você olhar para o negócio que é todo e a IA te ajudar a extrair informações que às vezes você não imaginava que estava acontecendo dentro da sua empresa. Então, a IA poder ser uma grande ajuda nesse aspecto do gestor, do decisor da empresa, é um aspecto importante também que a gente quer olhar, porque se a gente pensa que hoje o WhatsApp pode ser ou é um canal muito relevante de vendas, né? E é um ponto de venda, no final das contas é isso, não? A meta está cada vez mais enxergando. Aí o WhatsApp assim como você tem lá seu ponto de venda, às vezes, né? Antigamente o pessoal comprava o ponto de venda, né? O cara faliu, passava o ponto, o cara vendia, tinha luvas, né? Eu comprava o ponto porque eu tinha direito sobre aquele espaço numa grande avenida, num shopping, etc. Então isso a gente sabe que o ponto de venda é um aspecto importante. E a Meta entendeu que o ponto de venda agora ele é digital, ele pode ser conversacional. Então, cada vez mais a Meta quer tirar valor disso também. E um gestor de uma empresa que usa uma dezena de canais digitais para vender, ou que usa, às vezes, tem 100 vendedores usando, né, aquele canal para vender, ele tem que ter gestão sobre isso. De verdade, assim. E é muito difícil, porque por mais que você compartilhe as conversas, que o supervisor de vendas possa ver o que todo mundo está conversando, tem BOs, tem problemas que você não está enxergando. Então, a IA poder ser, assim, ajudar esse gestor a extrair informação, a levantar a mão do tipo, olha, tem uma venda ali que tá desandando porque o cara está falando bobagem. Ou, por exemplo, que tem um ruído do atendimento pós-venda, que está tendo muita reclamação da natureza tal. Esse tipo de insight, que é difícil de você tirar de dados não estruturados. A conversa é um dado não estruturado. E uma das coisas que a IA sabe fazer muito bem é ler dados não estruturados, que extrair informação de dados não estruturados. Então, essa é uma ferramenta que a gente tem que investir energia, porque isso também é na linha do, né, que você teve com o seu cliente, né, João? Que o cliente olhou para o traqueamento e disse, não, eu quero isso. É genial. O insight, né, você entregar para ele alertas, entregar para eles feedback e comportamento de venda que ele não está enxergando em todo o ecossistema dele de vendedores que estão atendendo, isso é ouro também. Né? Então, isso é um valor agregado muito grande que a gente quer levar para o ecossistema nosso. Cara, eu concordo 100%. Desse ponto que você falou da IA ajudando também o empresário, não só atendendo o cliente final, né, mas atendendo a equipe interna. Isso é uma solução, eu acho que o mercado vai ficar mais maduro e as pessoas vão olhar mais para isso, né? Mas hoje a gente já implementa isso para alguns clientes. Então a gente tem uma empresa aqui de BH que é bem grande, tem vários vendedores, e a gente está implementando agora um agente que é um head comercial que ele só atende os vendedores e tem. Então, um grande obstáculo que os vendedores têm, toda empresa tem empresário vai concordar imediatamente, que é um vendedor, um CRM, uma pedra no meio do caminho. Ele não quer usar o CRM, ele não quer preencher os campos, ele não quer. Isso a gente tem que fazer também, tem que trabalhar nisso. O que a gente fez? Isso foi uma reunião que eu tive com esse cliente, eu falei, cara, eu consigo fazer isso pra você. Aí foi essa mesma sacada, ele falou, não consegue. Eu consigo, se você conseguir, você é genial. Aí eu falei, então beleza, é só paga quanto, não te roda, eu falo, nossa, e o que a gente está implementando lá? Os vendedores, eles têm a barreira para começar o CRM, né? Eles não querem entrar, colocar
tem que colocar o CNPJ, endereço para gerar contrato, sequência. Então a gente criou um WhatsApp que esse agente do WhatsApp vai fazer todo o trabalho sem ele. O vendedor, ele só tem o trabalho de conversar com a IA, mandando áudios. A gente está usando o WhatsApp Pro também para preencher o formulário, Legal. os dados. E a IA faz todo o processo de preencher essa CRM, dados não estruturados. O vendedor pode mandar um áudio e a IA estrutura os dados. Coloca isso no CRM. Esse cliente a gente já tem isso hoje com contratos. Então o vendedor vendia, ele demorava 2 dias para elaborar o contrato, porque ele não quer mandar contrato. O trabalho dele é vender, ele não é mandar contrato. É chato demais. Exato. O meu trabalho é vender, isso aí é que E o que a gente fez? O vendedor agora ele só manda de qualquer jeito, claro mesmo. Qualquer jeito assim, ele tem que colocar o valor nas condições, dá para desviar também. Ele coloca ali, a IA pega os dados, estrutura, elabora o contrato e manda, eu vou falar a plataforma, mas manda a assinatura via plataforma. Então, eu acho que esse é o próximo passo. Né? As pessoas, hoje ainda existe uma grande barreira, na verdade, um grande vácuo, lacuna na IA para atendimento. Só que eu acho que IA, nesse sentido de predição interna, né? Pô, esse vendedor aqui, ele demora demais, esse vendedor aqui, ele não faz follow-up, ou então auxiliar os vendedores também a preencher CRM, a automação de processo, acho que esse é o próximo passo. É para isso que vai caminhar daqui a pouco, né? Sim. E, enfim, nós, na LeadMax, nós também temos isso, que é uma IA dentro dos 21 clientes. Então, a gente consegue saber qual cliente consome mais. Se o cliente deu o depoimento do grupo, a gente consegue saber quem depoimento foi dado, quantas horas ele consome, até para poder mostrar para o cliente, identificar oportunidades. Então, às vezes, o cliente fala alguma coisa do grupo que a gente deixa passar, mas é uma oportunidade de vender algo para ele, resolver aquela dor, né? E a IA fazendo isso, e a gente tem o front-end ali para ver tudo isso. Então, acho que o nosso passo é esse. Usando ainda o WhatsApp, que está falando. Durante uma conversa, não só, durante uma conversa que a gente solta várias ideias que você pensa, pô, legal, isso que falou, eu penso aqui também. Só que às vezes a gente não para e anota e a gente não faz nada com isso. E a gente tem um IA ali no grupo que observa aquilo nisso, e reuniões com clientes também, que a gente já faz isso com eles, a gente transfere tudo com o Gemini lá de Bomit, e depois a gente pega essas transcrições, joga no IA, no estrutura tudo, e a gente salva, a gente sabe o contexto do cliente, a gente sabe o nome de quase todo mundo da empresa do cliente, porque ele falou em alguma reunião. Então a gente sabe a Maria de financeiro. E até a surpresa que a gente sabe, né? Que a Maria de financeiro. Tem uma coisa que a gente está, sim, que a gente fica muito feliz, né, de escutar o também Bob Join, porque isso é uma coisa que a gente acredita muito na Helena, que é dar a liberdade para o nosso parceiro criar. Não, a Helena tem, né, a gente construiu uma API muito extensa hoje. Perfeito. Né? Você é bom de API. E foi uma coisa intencional, porque esse testemunho do João, do tipo, cara, eu tinha minhas IAs no Equine, eu tinha coisa externa, e eu queria integrar, e eu não achava uma ferramenta boa para fazer isso, e dar liberdade para fazer isso, né? É o único ponto fraco de tudo que a gente entregava no WhatsApp. O único ponto fraco, tudo ótimo, o WhatsApp estava aqui embaixo. Eu dando segurança na hora de vender. E aí tem um ponto importante, que é isso, assim, a gente começou nossa plataforma, a gente tem a visão de evoluir o CRM, evoluir o nosso período de vendas, fazer várias coisas nativas dentro do sistema, mas, igual eu estava conversando, hoje mesmo estava conversando com um potencial parceiro, e falei com ele, olha, tem que lembrar que a Helena, ela pode te entregar, às vezes, só mensageria. Se você quiser só mensageria, ela vai te entregar a melhor mensageria hoje no mercado. Isso eu não tenho dúvida dessa parte, sabe? Então, assim, a parte nossa de WhatsApp, confiança que, né, a gente tem um mantra que eu sempre gosto de repetir todas as vezes, que é mensagem tem que ir, mensagem tem que voltar. Tudo perde importância se você não consegue fazer isso funcionar de verdade. E se uma mensagem do cliente perde, muda completamente o sentido de um negócio. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito forte, manter isso muito sólido, muito vivo, escalável. A gente tem, obviamente, toda a plataforma, a Meta mesmo, sexta-feira passada, quis, né, dar uma rasteira na gente, né? Isso é o chante mesmo. De vez em quando ela também faz isso, também, ela de vez em quando sai fora do ar. Então, a gente trabalha todo o tempo para manter o ambiente sempre muito estável nessa parte e sendo complementar. Então, tem parceiros que têm CRMs, às vezes, completos, novos, prontos, às vezes muito mais avançados que o nosso, e usam por produtos complementares. Então, eles se integram e fazem as coisas funcionarem juntas. Às vezes, tem um software verticalizado, ele integra e faz funcionar junto. E, claro, à medida que a gente também vai entregando funcionalidade, melhorando nosso
nossas funcionalidades básicas, o parceiro pode optar, igual o João mesmo colocou. Poxa, os agentes de AD Helena eu uso para determinados clientes e eu uso meu 8N com meus agentes para outros cenários de clientes. E está tudo bem, né? A gente ser complementar é importante, porque, sem dúvida, se tem uma coisa que o parceiro traz e a gente nunca vai ser capaz de entregar no mercado, é expertise vertical, é expertise do negócio, é estar falando com o cliente na ponta, explicando o cliente e, eventualmente, trazendo soluções para aquele cliente. Porque o parceiro tem que resolver o problema do cliente, então não importa a forma, né? Então, às vezes ele vai querer algo que eu não consigo fazer na plataforma, que eu já fazia, espero, né? Eu resolvo, você falou, complemento com a plataforma. Exatamente. E a API permite isso, que você falou, né? Parece coxinha de saco, né? Mas você sabe que eu enchi muito saco no início, né? Sou cliente difícil. O André sabe, no início eu acelerei todo mundo, né? Estava com esse problema, então a CS da Helena foi me entender. Eu falei, não, eu tenho que subir amanhã, preciso disso rápido. Aí eu subi um cliente na conta de demonstração. O pessoal nem entendeu, como assim? Você ativou um cliente em conta de demonstração. Aí eu falei, tá funcionando já aí. Já. Então, a gente faz esse complemento, né? Apesar de não usar algumas coisas, a gente usa outras. Eu queria falar que a questão da API ser muito boa, né? Parece que hoje é SA15, mas é muito difícil ter uma plataforma de WhatsApp da API oficial que te dê essa comunicação toda. Eu já tive alguns alunos aí de construção de agente de não sei, curso, mentoria, e a dificuldade é bom, cara, vou conectar para o oficial, eu tenho que criar um app lá dentro do Facebook. E aí o cara vai usar ou o ChatWood da vida, essas são plataformas open source, né? Pode falar aqui, só que é uma dificuldade muito grande de manter. E aí esses meus alunos acabaram usando a minha própria plataforma, né? Então, e aí quando o cara, ele já tem o conhecimento de API, ele vê aquela documentação de API, aí você falou, vê o sistema de mensageria, é muito difícil você encontrar outro desse jeito, né? Dessa qualidade. Realmente é extremamente difícil. Todo mundo, aqui é depoimento mesmo, aproveitar para dar o depoimento. Todas as pessoas que usaram, seja o cliente final, que não tem conhecimento em infra, ou meu aluno ali que é gestor de automação, todos eles falam muito bem na questão da plataforma, funciona bem. Eu acho que é a que parece a mais próxima do WhatsApp que a gente tem hoje, de simplicidade, até o aplicativo do celular também, que geralmente é uma barreira, né? A pessoa não quer sair do WhatsApp, mas é um aplicativo muito bom com isso. Não tem, realmente, quem usa de cliente ou de pessoa com conhecimento técnico não tem uma reclamação. Bom, gente, deu o nosso tempo, acho que a gente poderia ter ficado 1, 2 horas, fácil. Mas queria agradecer, João, aí pela presença, aceitar o nosso convite aqui de conversar um pouquinho, obrigado. E obrigado pelo tempo aí também. E aí estamos finalizando aqui, né, mais uma vez aqui no Mina Summit. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais ali na SegM, segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso LinkedIn, visite o nosso site, vai entender um pouco mais de como que a gente e os nossos parceiros estão impactando o mercado, baseado nas conversas e baseado na atividade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até mais.